Agora nós vamos fazer uma breve análise sobre as atividades econômicas. É um dos maiores produtores mundiais de milho, de café, de algodão, de cacau e também de frutas cítricas. O desenvolvimento urbano industrial se baseia em políticas de investimento estatal e também do protecionismo, ou seja, a proteção ao mercado interno. O baixo custo de mão de obra, a abundância de recursos minerais, a infraestrutura criada pelo Estado atraíram muitos investimentos externos, principalmente dos Estados Unidos. Suas regiões industriais se localizam em torno da Cidade do México, que é a segunda maior metrópole da América Latina, atrás de São Paulo, e também de Puebla, que é outra grande cidade, embora também tem destaque as cidades de Guadalajara, de Monterrey, Tampico e Veracruz. Entre as principais indústrias se destacam as automobilísticas, as alimentares e as petroquímicas. O México recebe grandes investimentos para a implantação das chamadas indústrias maquiladoras, graças ao NAFTA. Então toda a parte econômica, toda a parte tecnológica e científica é produzido lá nos Estados Unidos e no Canadá, e a parte da mão de obra, que é mais barata e abundante, é produzida no México. O país possui grandes reservas de prata, chumbo, zinco, cobre e principalmente petróleo, com uma produção que varia próximo de 4 milhões de barris por dia. Os principais problemas urbanos. O desenvolvimento industrial provocou no país fortes movimentos migratórios para as cidades, proporcionando um crescimento desordenado, porém limitado a poucas cidades, como a Cidade do México e também a de Monterrey. Hoje a Cidade do México está com próximo de 19 milhões de habitantes. É comum a formação de favelas, de cortiços, de bairros pobres com graves problemas de infraestrutura, problemas de ordem urbana como tráfego intenso, problemas como tráfico de drogas, problemas de violência e assim por diante. Essa migração favoreceu a formação de favelas, cortiços, bairros periféricos, como eu já havia citado, né? Ou seja, muito pobre, né? A questão do NAFTA, que é muito importante, né? O NAFTA, então, é um bloco econômico que une economicamente o Canadá, os Estados Unidos e o México. Canadá e Estados Unidos, como nós já vimos, têm estrutura muito similar, né, tanto economicamente como socialmente. Mas o México tem uma estrutura social, cultural e econômica latino-americana. Contudo, é importante a gente salientar que o México tem algo bem interessante para o NAFTA, porque oferece mão de obra abundante e barata. Por isso, a introdução de indústrias maquiladoras. E aqui nós temos a cidade de Tijuana, de Mexicali, Nogales, cidade de Juárez, Laredo, Matamoros, ou seja, são cidades onde indústrias estadunidenses foram instaladas e que acabam empregando diretamente nas indústrias vindas dos Estados Unidos trabalhadores mexicanos. E aqui nós temos um novo mapa que mostra a quantidade de trabalhadores mexicanos nessas indústrias, né? Pouco mais de 2 milhões de trabalhadores. O México possui uma das maiores populações do planeta, cerca de 110 milhões de habitantes. No início do século XIX, contava com apenas 15 milhões. Com a melhoria nas condições de vida da população, das condições médico-sanitárias, da medicina preventiva, as taxas de mortalidade caíram muito. Entre as décadas de 1940 e 1980, o país viveu um período conhecido como explosão demográfica, ou um período conhecido como Baby Boomer. Desde a década de 1990 até os dias atuais, o país passa por um período de transição demográfica, está entrando naquela fase que a gente conhece como terceira fase do crescimento populacional, onde se estabilizaram as taxas de mortalidade e as taxas de natalidade começaram a cair em ritmo bastante acelerado. Hoje, 2019, o México está aí na casa dos 115 milhões de pessoas, de habitantes. Sobre a estrutura étnica, a população é formada por brancos, de origem europeia, 10%, mestiços, 60% e cerca de 30% de indígenas. Historicamente, a minoria branca sempre determinou um domínio sobre os grupos mestiços e também indígenas, o que motivou conflitos
como o de Chiapas, e a formação de movimentos guerrilheiros, como o Exército Zapatista de Libertação Nacional. É bom a gente lembrar, e nós vimos isso em sala de aula, né? Durante o século XIX até o começo do século XX, os mestiços indígenas representavam a força braçal do México, sendo que os mestiços normalmente ocupavam o cargo de capataz, gerente de fazenda, e os mestiços realizavam a mão de obra barata e abundante nas chamadas haciendas ou fazendas, né? Vamos falar uma coisa muito importante, que foi a questão da Revolução de 1910. A Revolução Mexicana foi um grande movimento armado que começou em 1910, com uma rebelião liderada por Francisco Madero contra o antigo autocrata, o general Porfírio Dias. Essa revolução ela foi caracterizada por uma variedade de líderes de cunho socialista, de cunho liberal, anarquista, populista e em prol de um movimento agrário. É bom a gente lembrar que os países latino-americanos têm na agricultura e na pecuária sua base de subsistência. E essa agricultura e pecuária foi explorado muito pelos países colonialistas, estimulando o latifúndio e a desigualdade social. A elite agrária predominava completamente no México, sempre determinando quem seria o governante máximo. Em 1876, assumiu Porfírio Dias, que governou de forma ditatorial. Dias governou o México por mais de 30 anos. Mantinha-se uma vaga aparência de democracia, pois eram realizadas eleições periodicamente, mas elas eram manipuladas para que ele sempre se reelegesse. Em 1910, nas eleições, Dias novamente foi eleito, porém seu opositor, Francisco Madero, conseguiu rebelar a população e assumiu com a promessa de realizar a tão esperada reforma agrária. Contudo, o próprio Madero também era latifundiário e a reforma agrária não foi da forma como ele mesmo propunha, foi de maneira bastante tímida. Tal promessa, no entanto, não foi cumprida, agravando ainda mais a péssima condição de vida dos camponeses. Liderados então por Emílio Zapata e também por Pancho Villa mais ao norte e o Zapata mais ao sul, né, eles iniciaram a luta contra Madero, conseguindo tirá-lo do poder, e tirando depois o general Huerta, que foi o sucessor de Madero. E aqui nós temos uma foto do Francisco Madero. Zapata e Villa propunham a expropriação dos latifúndios, inclusive os pertencentes à igreja, para a posterior divisão entre os camponeses, o reconhecimento dos direitos dos indígenas sobre as terras que lhes haviam sido tomadas, e também a nacionalização das terras, daquelas que fossem considerados ou daqueles que fossem considerados inimigos da Revolução. Aqui na imagem nós temos Emiliano Zapata e também de Pancho Villa. A morte de Zapata em 1919, assassinado, e também de Pancho Villa em 1923, foi um duro golpe para os camponeses, mas ainda assim deixou marcas que acabou resultando em um partido republicano, o Partido de Libertação Nacional ou Partido Zapatista. Aqui nós temos o site, né, onde foi feita essa pesquisa, no sohistoria.com.br, caso vocês queiram pesquisar um pouco mais sobre esse assunto. Outro assunto bastante pertinente, muito importante no México, é a questão do narcotráfico e também a questão do controle do território. O México vive uma verdadeira guerra civil em função das disputas territoriais pelo tráfico de drogas. Os conflitos são mais fortes nas proximidades da fronteira com os Estados Unidos, principal destino dos entorpecentes. Existem diversos cartéis atuantes no território mexicano, como o Juárez, Beltrán, Los Zetas, Tijuana e Golfo. Os crimes de tortura, de corrupção e assassinato já superam os da Colômbia. Um grande entrave na luta contra o narcotráfico é a corrupção da polícia e também a corrupção dos políticos. Os grupos narcotraficantes acabam corrompendo muito essas autoridades, somente do poder executivo, e acabam utilizando assim de bastante violência. Aqui um caso bastante enigmático, né? 72 imigrantes ilegais que tentavam cruzar a fronteira do México com os Estados Unidos foram sequestrados pelo grupo Los Zetas, que exigia das vítimas a realização de alguns trabalhos para o grupo.
A proposta foi negada e os narcotraficantes executaram as 72 pessoas, sendo que 4 eram brasileiros. Essa notícia foi tirada do material didático do livro do Koch. E aqui nós temos algumas imagens, né? O pessoal do México é bastante duro e até violento, né, com as pessoas que não querem cumprir com o que eles mandam. A questão do narcotráfico. E a polícia tem vários problemas lá, né? Imagens bastante fortes. Esse é o atual presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, que tem aí, né, a missão de poder resolver todos esses problemas. Mas apesar disso tudo, o México tem tido um grande desenvolvimento econômico nos últimos anos e é considerado pelo Jim O'Neill, o grande economista britânico, como um novo oásis econômico, juntamente com a Turquia, a Indonésia e a Coreia do Sul. Tem tido um grande desenvolvimento econômico desde 2011 para cá. Bom, pessoal, é isso aí. A gente fez aí uma revisãozinha de tudo que vimos em sala de aula. Então, não esqueça de curtir o vídeo e também de compartilhar com seus